torcedor e sócio do Corinthians, vivo também a vida política do Corinthians na medida do possível, estive presente na última eleição do dia 28 de novembro, sou um crítico ferrenho da atual gestão e eu sou muito grato por você estar na mídia e divulgando, de certa forma, todos a forma errada que o Corinthians é conduzido. O Corinthians tem uma conta de 900 milhões de 2019 para ser votada, e ela foi protelada. Esses dias eu disse, ontem foi o Cruzeiro, hoje é o Botafogo, quem vai ser amanhã? E é só um motivo, pessoal, péssima gestão. Quem rebaixou o Botafogo não foi os 20 clubes que jogaram contra ele, foi a péssima gestão. O Cruzeiro está onde está por péssima gestão. A vida é Ctrl+C, Ctrl+V. Olhe ao lado e veja quem está fazendo certo, copia e faça a sua maneira. E quando eu falo isso lá no Corinthians, o mundo cai sobre a minha cabeça, mas eu não estou nem aí. Eu estou do lado da verdade. E digo mais, o verdadeiro torcedor do Corinthians tenha medo. Porque ontem, no dia de ontem, a mesa diretora do Conselho Deliberativo, Conselho de Orientação, o CORE, 90% é do grupo do senhor Andrei Sanches. O Conselho Fiscal é do grupo deles. O Conselho Deliberativo, a presidência e a vice-presidência é deles. O Conselho Conselho de Ética é deles. Então, a oposição no Corinthians, ela é sufocada. Ela é totalmente sufocada. E trago para o Corinthians aquilo que o ministro do Meio Ambiente disse outro dia, vamos passar a boiada. Então, o balanço do Corinthians de 2019 tem tudo para ser aprovado, o que é um escárnio. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, viu, Mauro? Obrigado a você, Gilson, por acompanhar nosso trabalho e pela sua palavra inicial muito importante. É curioso isso, né? A gente quando fala, eu, por exemplo, quando eu falo da gestão do Corinthians, que eu acho que é uma coisa absurda, né? O Corinthians em 2011, 2012, quando alcançou os títulos que sempre sonhou, né? Foi campeão brasileiro, da Libertadores, do Mundial da FIFA e tudo mais, ele tinha uma dívida em torno de 111 milhões de reais, segundo os balanços do clube. Era uma dívida absolutamente controlada. E até, eu sempre gosto de falar sobre isso, o problema não é ter dívida, o problema é você ter uma dívida dentro da sua capacidade de endividamento. Eu cobri economia, né, trabalhei no jornalismo econômico durante o período, né, e fazia muitas matérias e sempre esse tema voltava, né, capacidade de endividamento das empresas, né, especialmente. Ou seja, você às vezes precisa se endividar para fazer o seu negócio prosperar. Se você tem uma empresa que precisa de maquinários novos, que vão aumentar a sua produção, automaticamente vai aumentar o seu faturamento, vão gerar receita e você vai poder crescer, você vai pegar um empréstimo no BNDES, no banco privado, onde for, e vai comprar máquinas para você aumentar a sua produção, para você fazer a roda girar. Um clube de futebol pode fazer empréstimos para investir na sua estrutura, no seu CT, no seu estádio, no seu time de futebol, mas dentro de uma capacidade de endividamento, ou seja, eu estou pegando um empréstimo X, mas eu posso pagar isso aqui. Isso está dentro. No futebol não se faz assim. No futebol, se fosse uma pessoa, seria um cara que ganha 10 mil reais, ele pega 40 mil reais emprestado para ver como é que faz depois, apostando que, sei lá, que vai ganhar na Mega Sena ou que vai acontecer algum milagre na vida dele. Ele não consegue pagar nunca, né? Porque é várias vezes a receita do sujeito. Como é que ele paga aqui? Não tem como, não tem 13º, não tem hora extra, não tem nada que pague. E aí ele fica eternamente naquilo ali. O futebol vive assim. E o Corinthians agora tem uma dívida que está batendo perto de 1 bilhão, de fato, né? Segundo os números extraoficiais. No último balanço bateu 700 e tanto, né? Agora em abril a gente vai ter o balanço do ano passado, e aí a gente vai ter uma noção mais clara. E nesse período, o Corinthians, no último mandato do ex-presidente, ele não ganhou nenhum título relevante, só os títulos paulistas, e não aconteceu nada de novo. E ainda tem a dívida do estádio, que é uma grande aventura desnecessária, que o Corinthians poderia ter feito o seu estádio de uma outra forma, sem entrar na aventura da Copa do Mundo, sem transformar aquilo num palácio de mármore, como o pessoal fala. Então, uma sequência de erros absurdos. E, infelizmente, parte dos torcedores não quer ouvir. Eles preferem não ouvir. Não. Isso dá ao mau dirigente, no sentido do mau gestor, né, poder para continuar fazendo esse tipo de coisa. E realmente é muito preocupante. Eu diria que o Corinthians só não está numa situação como a do Botafogo, por exemplo, porque o Corinthians é um clube maior que o Botafogo,
As receitas são maiores. Receitas maiores, mais torcida, tá no principal mercado do Brasil, que é São Paulo. Você tem um terço do PIB, mais ou menos, está aqui dentro de São Paulo. Então, você tem uma torcida com poder aquisitivo grande, uma torcida que está em todas as classes sociais, né? Então, o Corinthians ele tem muito torcedor em todas as classes, como acontece com o Flamengo, e é uma torcida muito numerosa no mercado mais importante do ponto de vista econômico. Então, ele consegue gerar receita e isso faz com que ele continue respirando. O Botafogo está asfixiado, porque a receita é pequena em relação à dívida, tem menos torcedores. O Rio de Janeiro também tem uma série de problemas também, a economia do Estado, né? A gente sabe disso. Não que São Paulo não tenha, mas o cenário no Rio de Janeiro é muito pior. Então você junta tudo isso, você vê que o Corinthians não está numa situação pior pela sua magnitude, pelo tamanho da sua torcida. Senão seria realmente um caso ainda mais grave, né? E é incrível, porque isso aconteceu em menos de uma década. Os caras conseguiram organizar o clube e depois colocar o clube num caminho absolutamente absurdo. Mauro, como você acompanhou aí nos balanços, vamos citar que no ano de 2014, o Mano Menezes é técnico do Corinthians, em 2015 retorna o Tite, daquele ano sabático que ele fez. Aquele ano, os jogadores do Corinthians ficaram quase 7 meses sem receber salários. No mês de maio, o Guerreiro saiu do Corinthians, o Corinthians devendo para o Guerreiro. O Guerreiro foi para o Flamengo. O Corinthians se torna campeão brasileiro com dívida com os jogadores e mais. Em dezembro de 2015, devia para o Mano Menezes. Então virou uma bola de neve. Aí veio o ano de 2016, de 2017, fora da curva, uma coisa que não é de 20 em 20 anos que você tem aquilo, o Corinthians se tornou campeão brasileiro. Enganação total. Então, o Corinthians, em 2018, 2019, 2020, ele está no espaço que ele merece, e é o espaço do Corinthians hoje, de coadjuvante do Campeonato Brasileiro. Corinthians não é diferente disso. Corinthians é para ficar em 10º, 9º, e olhe lá, 8º lugar. Aí algumas pessoas falam, mas isso é melhor participar ou não da Libertadores? Eu enxergo da seguinte forma, olha, a Libertadores paga mais. Então, cada partida que você participar na Libertadores, você terá uma receita. Agora, colocar o Corinthians como candidato ao título da Libertadores é enganar o torcedor. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu vou mais longe. Uma das coisas que me incomodam, por exemplo, né, quando eu trabalhava na televisão também me incomodava, quando, por exemplo, o Corinthians ganhou do Botafogo, Botafogo é lanterna, aí a pauta de um programa ou um texto que eventualmente eu leia, ou ouço um comentário, o Corinthians vai para a Libertadores, quer dizer, vamos discutir o que está jogando o Corinthians? Por que tem que falar de Libertadores? Mas sabe o que é isso? É a tentativa de setores da mídia de vender agenda positiva para um clube de muita torcida. E isso não ajuda em nada. Eu acho que a imprensa não faz o seu papel, porque ela começa alimenta a ilusão para o torcedor. Aí vem um jogo contra o Palmeiras, aí toma uma porrada de 4 e tal, e aí como é que fica? Do Bragantino. Do Bragantino. Perdeu, poderia ter perdido demais esse jogo, inclusive, né? Saiu barato ali, o Bragantino poderia ter feito mais gols. Aí você toma um susto. E toma um susto, porque o torcedor ele se empolga com aquilo. O cara quer acreditar nessas coisas. Essa que é a verdade. Então, acho que assim, eu entendo que acho bom que tenha uma diversidade de ideias, é óbvio que sim. Mas acho que muitas vezes a imprensa esportiva acaba não colaborando com o futebol, quando ela prefere tapar o sol com a peneira, ela não quer admitir que um determinado time joga mal, ela não quer admitir que um técnico veio de fora, mas que ele não é isso tudo, pelo menos não mostrou até agora, ela quer vender agenda positiva para aquele determinado clube, porque a torcida é numerosa e acha que só com boas notícias o cara vai acompanhar. Eu acho até que não. Eu lembro quando eu trabalhava no Jornal dos Esportes, nos anos 80, eu já percebia isso como leitor, e depois quando fui trabalhar mais ainda. O que vendia no JS, né? O jornal Cor-de-Rosa do Rio de Janeiro, que infelizmente acabou, era euforia ou desgraça. Então, por exemplo, Flamengo estava bem, vai ser campeão, ganhou um clássico, o jornal acabava na banca. Tá uma merda e tudo, aí também vendia, porque o cara queria saber o que vão fazer com o meu clube. Isso valia para o Botafogo, valia para o Vasco, valia para o Fluminense. Quando tinha time grande em crise ou numa boa, aquela fase meio morna, aquilo ali não rendia, não vendia o jornal. Isso não muda. Mudou o quê? Não tem mais, o jornal está acabando, o jornal impresso. Tem outras mídias, você vai ter a internet, você vai ter aqui o YouTube, você vai ter a televisão, você vai ter sei lá mais o quê, mas o torcedor é o torcedor, e ele continua movido por isso. Quando o time está na crise, ele vai em busca de informação e opinião, porque ele quer saber o que vão fazer, o que estão fazendo, para onde vai meu clube. E quando está vencendo, ele está eufórico, ele quer saber também, ele quer saborear aquele momento, né? Ele quer ler, ele quer se divertir. Então, eu acho até que editorialmente eu vejo como um equívoco,
porque realmente não tem cabimento, sabe? Você ficar forçando essa barra. Isso aconteceu muitas vezes com o Flamengo também, em outros momentos. O Flamengo ganhava, época do Bandeira de Melo mesmo, eu lembro, 2015, teve uma sequência de vitórias ali com Oswaldo de Oliveira, Flamengo para Libertadores, não sei o quê, de repente teve 6 jogos sem vencer, só porrada, perdia. Não foi para Libertadores nenhuma, e se fosse, não ia arrumar nada, porque não tinha um time para isso. E essa ida do Guerreiro, você lembrou, é muito bem observado, porque na época que o Guerreiro saiu, depois disso, vários corintianos passaram a demonizar o jogador. Mas ele só saiu do Corinthians porque o Corinthians não pagava a ele, devia milhões de reais a ele. Era uma dívida altíssima. Então, por isso que ele foi embora. E aí o que aconteceu? O Flamengo pegou o jogador, assumiu, de certa forma, parte da dívida, por isso que ele ganhava um salário muito alto, porque ele alugava o passe, digamos assim, para o Flamengo. Ele ganhava salário e ganhava luvas, que era o que o Flamengo teria que pagar o Corinthians, de fato. Mas o Corinthians teve que cedê-lo. E fizeram lá uma composição, se não falha a memória, que envolveu também os empresários dele, tudo aí, tem outros jogadores, sabe que rolo foi aquele. Mas fizeram uma composição triangular. Guerreiro e os seus representantes, Corinthians e Flamengo. E aí ele saiu e foi jogar no Flamengo. Por quê? Não que ele queria sair do Corinthians, porque o Corinthians não pagava. Não. E aí o Tite, com aquele papo de pastor dele, conseguiu fazer o time ir até o final do campeonato e ganhar o campeonato sem receber salário. Os jogadores iam lá na ESPN, em outras emissoras, davam e falavam: não recebo 6 meses, 7 meses, direito de imagem está atrasado 10 meses. Isso era uma coisa de conhecimento público. Aí, quando terminou o campeonato, o Roberto de Andrade era o ele ficava reclamando que os chineses levavam o time inteiro do Corinthians. Claro, o cara chegava lá e falava: vem cá, quanto que é a multa? Porque eles iam negociando. Como devia o jogador, você faz um acordo ali e tal, e aí aumenta o percentual que o jogador tem, reduz a multa rescisória, o agente do jogador vai tentando diminuir o vínculo com o clube para fazer um bom negócio. Aí o chinês vinha aqui e perguntava: quanto custa para levar fulano? Gil, custa tanto. Gil, você ganha quanto aí? Então, eu pago 3 vezes mais, 4 vezes mais. Assina aqui e vai embora. Aí ele falou na entrevista, né? Não, mas eles nem falam com a gente, não precisa falar. Não precisa falar. Não tem que falar. Eles criaram essa situação. Eles criaram essa situação. E nesse momento era para o clube ter solidez financeira e segurar seus jogadores. Mas não tinha mais. Exatamente. E disso que nós estamos falando é de um time que ganhou um título e que o Corinthians, no ano posterior, poderia arrecadar e muito. O que aconteceu? Os caras vieram no calcanhar de Aquiles do Corinthians. O que é? Suas dívidas, os contratos com baixa multa, porque já era negociado com os empresários para que tivesse uma liberação, né? E o Corinthians não tinha como pagar. E a questão do Guerreiro você levantou muito bem. Foi compactuado. A dívida que o Corinthians tinha, o Flamengo comprou a dívida do Corinthians. O Flamengo comprou a dívida do Corinthians, ele levou o Guerreiro e ele estava mais que certo. A carreira dele é 15 anos, ele vai parar e vai embora, ele está na dele. Perfeito. E aí ficam se demonizando. Por quê? Por causa dos diretores e suas péssimas gestões.